aplaudir a todos, cumprimentá-los pelo ano passado, pela produção desta Câmara, dos magistrados, da Procuradoria de Justiça, dos servidores da Casa. Que o Tribunal de Justiça alcançou uma posição de destaque nacional. Isso graças ao trabalho de todos. Não adianta um só trabalhar, mas sim tem que haver a participação e a vontade de todos. Isso ficou demonstrado de que o ano de 2015 foi profícuo e, com certeza, esse ano será melhor, porque a evolução de qualquer instituição, ela se dá através do trabalho, da dedicação, do esmero de todos. E isso, com certeza, vai prevalecer no decorrer do ano. Eu consulto os eminentes pares se há alguma observação a fazer quanto à ata da sessão pretérita. Não havendo, eu declaro, portanto, aprovada. Vamos colocar em mesa. Há algum processo que será adiado? Pois não. Pode. Na verdade, retirar de pauta o embargo de declaração, o número dele na pauta é o 122. Tudo bem? Vamos anunciar primeiramente os processos que serão adiados, tá? Então vamos lá. A doutora Wandimara está comunicando que o processo do pautado número 122 está sendo retirado de pauta, a seu pedido. Eu vou passar a presidência à colega desembargadora Maria Aparecida para colocar em mesa o processo com o qual eu estou impedido e que o colega desembargador Guilmar faz parte do quórum. Então, eu anuncio o julgamento do agravo instrumento 59.543/2015, que é agravante Oi Sociedade Anônima e agravado município de Cuiabá. E é uma antecipação RAI, uma antecipação de tutela, execução fiscal, dívida ativa, agrava da decisão que determinou o prosseguimento da execução com a penhora de valores. A relatora é a excelentíssima doutora Wandimara Zanolo, e a Câmara está composta por mim e o desembargador Guilmar Borges, que foi convocado e que nós temos o prazer de recebê-lo aqui. Igreja Câmara, trata-se de uma ação de execução fiscal, onde houve um indeferimento do pedido da aceitação da substituição de uma carta de fiança por um seguro de garantia da execução. Na verdade, aqui, a Oi tinha oferecido uma carta de fiança de R$2.100.000. Só que ela fez uma compensação, um parcelamento, e começou a pagar esse parcelamento. Aí, como ela pagou uma parte da dívida, ela vem
e pede para substituir a carta de fiança por um seguro para garantir a execução. O Estado não concorda com a substituição e pede a penhora online. O juiz vai e defere a penhora online, desprezando totalmente que a dívida tenha a carta de fiança, que já assegura e que o Estado já havia concordado anteriormente. Então, eu estou dando provimento ao agravo, confirmando a liminar que eu já tinha concedido, dado efeito suspensivo ao agravo, determinando a imediata suspensão da penhora online, para garantir a manutenção da carta de fiança como garantia da execução. Já tinha concordado, estava garantido com a carta de fiança, fizeram um parcelamento, a Oi pagou metade da dívida, aí a Oi vem e pede para substituir a carta de fiança por um seguro, que fica mais barato para eles, né? A carta de fiança no banco tem um custo alto. O Estado não concorda com a substituição e pede a penhora online. O juiz, desprezando a carta de fiança, concede a penhora online. Eu acho que está equivocado, eu estou dando provimento ao agravo. À unanimidade, a Câmara deu provimento ao agravo nos termos do voto da relatora. Devolvo ao desembargador Márcio a presidência e agradeço também a presença do desembargador Guiomar Borges, que acredito que seja esse o único processo. Agradeço a colaboração aqui conosco. Bom, missão cumprida. Prazer em revê-los aí nesse novo ano, né? E que tenhamos aí uma convivência harmônica e tranquila no decorrer desse 2016, aliás, o objetivo de todos nós, não é isso? Em mesa, a continuação, julgamento, o processo pautado em número 1. Esse processo é da relatoria da colega doutora Vandimara, que trata-se de um recurso de apelação com o reexame necessário da comarca de Vargem Grande e que tem como apelante interessado o Estado de Mato Grosso e a Agropecuária Itaúna Limitada no polo passivo. A colega, quando começou o julgamento, a conclusão do julgamento, negou o provimento ao recurso. E, no caso, eu, na qualidade de revisor, pedi vista do processo para melhor estudo. Este processo diz respeito a duas empresas, as quais têm o mesmo sócio proprietário. E uma delas, precisamente a Agropecuária Itaúna Limitada, ela é beneficiária do regime concedido pela Cefaz. Aí, quando a empresa a outra empresa que não goza do benefício, foi pleitear junto à Cefaz, ela indeferiu. Em razão do indeferimento da segunda empresa ao benefício, ela impetrou o mandado de segurança. Foi concedida liminar e, no mérito, o juiz julgou, concedeu a ordem. A relatora, a doutora Vandimara, votou no sentido de negar provimento ao recurso do Estado, com o fundamento de que as empresas são de propriedade do mesmo titular, o senhor Carlos Roberto Silva Batista, afirmando que as empresas se confundem com a pessoa física dele. Eu digo que, inicialmente, eu quero esclarecer que a questão da possibilidade de enquadramento no regime especial de recolhimento do ICMS
que é a questão. A portaria da Cefaz dispõe sobre a prorrogação do regime de apuração do recolhimento mensal do imposto nas hipóteses que especifica, especialmente seu artigo 4º. Eu faço a transcrição desse regramento mencionado. Eu digo que é importante registrar também que a empresa agropecuária Itaúna Limitada, impetrante do mandado de segurança no juiz ACO, possui as seguintes características: contrato de constituição Carlos Roberto Silva Batista e Nova Aliança Comércio de Grãos Limitada, microempresa. Já a empresa Nova Aliança Comércio de Grãos Limitada, microempresa, que compõe o quadro societário da impetrante agropecuária Itaúna Limitada, possui as seguintes características: contrato de constituição Carlos Roberto Silva, ou seja, são as mesmas pessoas. Assim esclarecidos os requisitos a serem cumpridos para a concessão do benefício de enquadramento no regime especial de recolhimento de ICMS e as características da empresa impetrante, é possível analisar a controvérsia processual. No recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, este se insurge apenas em relação a esse ponto, a um ponto, ao afirmar que o processo eletrônico foi indeferido por não se tratar de empresas do mesmo titular. A empresa agropecuária Itaúna possui como sócio o senhor Carlos Roberto Silva Batista e a empresa Nova Aliança Comércio de Grãos. Já a empresa Nova Aliança Comércio e Grãos possui como sócio o senhor Carlos Roberto Silva Batista e a empresa agropecuária Itaúna. A empresa Nova Aliança Comércio de Grãos é beneficiada do regime especial do recolhimento de ICMS. Por esta razão, a impetrante agropecuária Itaúna requereu o benefício por extensão conforme a possibilidade prevista no artigo 4º, parágrafo 4A do artigo 4º da portaria. Entretanto, o Estado de Mato Grosso entende que se trata de pessoas jurídicas distintas, com um quadro societário distinto. No caso vertente, analisando a doutrina de jurisprudência pertinente, muito embora a doutrina de Fábio entenda que a pessoa jurídica não se confunde com as pessoas que a compõem, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, é que, se no plano fático as empresas pertencem aos mesmos sócios, o quadro societário não pode ser considerado como distinto. Então é nesse sentido que concluiu a douta relatora, e eu estou a aderir o voto dela para negar provimento ao recurso. Como vota? Estou de pleno acordo. Então, a unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Agora, ao grupo do Direito Sanitário e Previdenciário, em mesa, um processo pautado de número 20 da comarca de Rondonópolis, apelante Marco Aurélio Teixeira de Araújo, e apelado ao Estado de Mato Grosso. Esse processo da relatoria da doutora Vandimara, que está com a palavra. É sobre uma ação de indenização por danos morais, procedimento cirúrgico do joelho, não realização da cirurgia em razão da ausência do material esterilizado. Sentença, no caso, a indenização por danos morais, juizado Marco Aurélio contra o Estado de Mato Grosso. Senhor presidente, aqui o juiz julgou improcedente a ação de danos morais, porque o apelante, que ele foi marcar a cirurgia, chegou no momento de fazer a cirurgia, o médico constatou que não havia material esterilizado. Desmarcou essa cirurgia, mas logo em seguida foi realizada a cirurgia. Então, eu acho que realmente não tem dano moral. Acho que o médico, inclusive, foi diligente, né, que teria um risco muito grande de realizar uma cirurgia sem o material esterilizado. Eu estou negando provimento ao apelo, entendendo que... A sentença está correta. Eu estou de acordo. Já pede vista? Isso. Após a relatora e o revisor negar provimento, pediu vista à vogal. Pediu a vogal. Julgamento adiado.
108 da pauta. É agravo instrumento da relatoria do desembargador Maria Aparecida. É da comarca de Tiquira. Quem está no polo ativo é o município. E no polo passivo está a Edvirges Ventura. É uma ação de indenização por dano moral e material decorrente de erro médico. Agravo da decisão que determinou o desentranhamento da petição do agravante e a apresentação dos quesitos que dizem respeito ao esclarecimento do médico. Com a palavra. Não há parecer. Senhor presidente, eu estou dando provimento ao agravo para admitir a indicação de assistente técnico e apresentação dos quesitos pela parte agravante, que eu entendo necessário para que haja uma perícia, né? Isso porque o artigo 421, ele diz que o juiz nomeará perito, fixar um prazo, e a parte tem que apresentar também os quesitos e indicar um assistente. Então, eu estou dando provimento ao agravo. O juiz aí indeferiu a perícia? Indeferiu. Ou ele indeferiu a assistência? Ele determinou o desentranhamento da petição que protocolizou o pedido de quesitos, para a apresentação dos quesitos. Mas era extemporâneo? Sim. Era extemporâneo? Não. Não, o juiz queria justificado. Ele diz que é extemporâneo. E aí? Aí, nas razões, ele defendeu dizendo que o prazo para indicação de quesitos contido no artigo 421 não é preclusivo. Ele não estabeleceu o prazo para ele apresentar esse quesito, podendo aqueles serem apresentados em momento posterior, desde que ainda não iniciada a perícia. Ele pode apresentar os quesitos na hora da perícia. Isso é o que determina o artigo 421, inclusive. E eu trouxe aqui até decisões jurisprudenciais, que é possível a indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos de perícia, além do que inclui previsto no artigo 421, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, prazo não preclusivo, desde que não dado início aos trabalhos da perícia. Então, por essa razão, é que eu estou dando provimento ao recurso. A unanimidade proveu o recurso nos termos do voto da relatora. Desembargadora Maria Aparecida continua com a palavra. Está em mesa o 109 da pauta. Também trata-se de recurso de agravo. É da comarca de Várzea Grande. Desta feita, o recorrente é o Instituto Nacional do Seguro Social. E a parte agravada é Durval Alves Barbosa. Aqui no caso, o Instituto Nacional, ele agrava da decisão do juiz da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que nos autos da ação previdenciária, ele reduziu de ofício a multa aplicada de R$100 para R$50, bem como os 194 dias para 100 dias, que multiplicado prevalecia o valor de 5 mil. Então, ele recorre à promotoria. A Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso e eu conduzo o voto nesse sentido. Ratificado já o parecer oral. Negando provimento ao recurso. Negando provimento ao recurso. A vogal, primeira vogal, de acordo. Por votação unânime, desproveu o recurso. Nos termos do voto da relatora. Doutora Vandimara, nós vamos agora partir para o grupo do direito tributário. Em mesa, o 19 da pauta da sua relatoria. Apelação, comarca Sapezal, o apelante do Estado de Mato Grosso. O apelar é Lazeris Transportes Limitada Microempresa. O processo de base é uma ação anulatória com pedido de tutela antecipada CMS. A senhora está com a palavra, não há parecer. 19. Então, Igreja Câmara, aqui é uma ação anulatória de débito fiscal que foi julgada procedente e a sentença anulou o lançamento decorrente
do débito fiscal de 2 notas fiscais, emitidas pela empresa Scania, Latim América Limitada. O que ocorreu foi o seguinte: a Scania emitiu essas notas fiscais para entregar 2 carretas, 2 caminhões, para a empresa apelada, Lazeris Transportes. Só que 4 dias após, ela emitiu outra nota fiscal de entrada desses mesmos caminhões para o estado de Mato Grosso. Ou seja, não houve a entrega dos caminhões à empresa apelada. E ela está alegando justamente isso, ausência do fato gerador. E eu estou entendendo que a sentença está correta, mas eu estou só diminuindo os honorários advocatícios, que o juiz fixou em R$6.000. Então, eu estou dando parcial provimento para reduzir para R$3.000. Então, o provimento é só sobre o aspecto dos honorários advocatícios. Sim. Se ela está de acordo? Sim, está de acordo? Então, por votação unânime, proveu em parte o recurso nos termos do voto da relatora. Suspendo por 3 minutos, por favor. Sessão.
Continuando, o 29 da pauta é da relatoria da doutora Wandimara, é uma apelação com exame necessário com Marco Tangará da Serra, tendo como apelante o Estado de Mato Grosso e o apelado é Chico Refrigeração Limitada. Esse processo é uma ação anulatória de débito fiscal. Com a palavra não a aparecer. Igreja Câmara, aqui também é uma anulação de débito fiscal que foi julgada procedente. E nesse caso a procedência decorre da decadência. Que efetivamente eu entendi que de fato houve a decadência. Porque o fato gerador é de 2005. E o Estado só fez a notificação do lançamento ele lançou dentro do prazo, 23/12/2010. Só que a notificação, que é a conclusão final para a legalidade do lançamento, se deu em 4 de janeiro de 2011. Então, eu estou negando provimento ao recurso, ratificando a sentença de primeiro grau. Ao recurso voluntário e, em sede de reexame necessário, ratificou a sentença nos termos do voto da relatora. Esse foi, portanto, a conclusão do 29. Em mesa, o 115 da pauta da minha relatoria da Comarca Tangará da Serra, uma apelação, massa falida da empresa Lavrofértil, Produtos de Lavoura Limitada, Estado de Mato Grosso. Aqui é um embargo à execução fiscal, foi extinção do processo por falta de preparo inicial. Não houve a intimação pessoal do autor. Inteligência dos artigos 257, 2673 e parágrafo 1º do CPC. Não observância, cerceamento de defesa, configurada afronta aos princípios da ampla defesa contraditória, sentença anulada. Recurso provido. Eu estou provendo o recurso, como consta da ementa. A matéria é bastante tranquila, né, por um vício processual. Unanimemente proveu o recurso para anular a sentença nos termos do voto do relator. Em mesa, o 104 da pauta, doutora Wandimara. Um agravo de instrumento, 104. Agravante, Mahomed Karim Limitada e o agravado Estado de Mato Grosso. Execução fiscal, dívida ativa, CDA, agravo da decisão que deferiu o bloqueio online via Bacen. Não há parecer. Senhor presidente, aqui o juiz deferiu a penhora online e ela se deu na conta de uma das sócias, Maria Erotildes Vargas Carim. E a empresa vem alegando, tem uma preliminar de legitimidade recursal, mas estou rejeitando. E no mérito ela fala que houve um parcelamento, não prova, fala que os valores penhorados na conta da sócia provêm de salário e aposentadoria, também não prova. Então, eu estou negando o provimento. Por votação unânime, rejeitou a preliminar e, no mérito, improveu o recurso nos termos do voto da relatora. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, o 208 da pauta. Comarca de Várzea Grande, apelante Estado de Mato Grosso, apelado Multimáquinas Equipamentos Agrícolas Limitada e Jair Augusto. Um reexame necessário de sentença, com recurso de apelação, ação cautelar fiscal. Inadimplência, pretensão, falta de citação válida. O feito foi extinto, com a palavra não há parecer.
Senhor presidente, eu estou dando parcial, eu estou dando provimento e retificando a sentença para cassar a sentença e determinar baixa ao juízo de origem para que seja retomada sua regular marcha processual, mesmo porque houve o abandono, né, mas não houve a intimação. A prévia intimação. Então, a senhora está dando provimento ao apelo, retificando a sentença, quer dizer, em sede de reexame. Retificando. Unanimemente proveu o apelo. Unanimemente proveu o apelo para anular a sentença nos termos do voto do relator. A retificação, o reexame ficou prejudicado, porque anulou 204 da pauta. Não, porque 204 da pauta. É uma apelação com o exame necessário da comarca de Pontes de Lacerda, da minha relatoria. O apelante é o município de Pontes de Lacerda e o apelado é o Evaristo Galete. É uma ação anulatória de lançamento tributário concernente à contribuição de melhoria decorrente de pavimentação asfáltica, guia de sarjetas e sarjetas, onde está localizado o imóvel de propriedade do mesmo, sem prévia ciência dos gastos e despesas na realização da obra. A sentença foi julgada parcialmente procedente. Ou não há parecer. No caso aqui, eu estou desprovendo o recurso e ratificando a sentença. Mas a questão aqui é o seguinte: no juízo de primavera da comarca de Pontes, da primeira vara da comarca de Pontes de Lacerda, nos autos da anulatória de lançamento tributário com restituição de valores e danos morais, ajuizada por Evaristo Galete, em face do município de Pontes de Lacerda, julgou parcialmente procedente os pedidos inicial, para o fim de declarar a nulidade do lançamento do crédito tributário relativo à contribuição de melhoria da pavimentação asfáltica, guia e sarjetas, incidentes sobre os imóveis descritos na inicial, bem como restituir ao autor o valor eventualmente pago a esse título, acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da mora, pelos índices oficiais da remuneração básica. O município, então, apela da sentença, sustentando que, diversamente do que alega o apelado, não se trata de débito referente ao tributo e contribuição de melhoria, e não tem o fato gerador atado à valorização do imóvel, porque o autor firmou o termo de adesão, aceitando espontaneamente a proposta do pagamento da pavimentação asfáltica da rua do seu imóvel. Alega que o procedimento licitatório na modalidade tomada de preços que tratou da execução da obra traz planilha orçamentária por local e geral do custo de total da obra, plano de trabalho, memorial descritivo e mapa demonstrativo, que delimita áreas diretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nela compreendidos, com a publicação do Diário Oficial, de forma que cumpriu as exigências do artigo 5º do Decreto-Lei. Requer com isto a reforma da sentença para manter o contrato de adesão que foi firmado com a outra parte. Vieram as contrarrazões, a Procuradoria declarou ausente interesse público. É a síntese. O recurso do município de Pontes de Lacerda, eu faço uma síntese aqui da situação factual e encaminho o voto no sentido de negar provimento
ao recurso, dizendo que, com efeito, o artigo 3º do Código de Tributário Nacional define o tributo como sendo. Aí, no caso, resta claro que se trata de uma prestação pecuniária, pois quem não adere ao programa é obrigado a efetuar o pagamento da chamada contribuição melhoria, não havendo qualquer voluntariedade. Ele foi obrigado. Não obstante as alegações do apelante de que o objeto da demanda decorre de uma relação contratual ante os contratos de adesão firmado entre a municipalidade e os administradores, beneficiários do Programa Municipal de Pavimentação Asfáltica, Programa de Asfalto Comunitário do Cidadão, ao Cidadão, o PAC, verifique-se que, na verdade, a existência resistida ao objeto do litígio tem nítido caráter de contribuição de melhoria. Aliás, o carnê de parcelamento apresentado nos autos tem como referência a cobrança de contribuição de melhoria. Então, por isso que eu estou encaminhando o voto no sentido, como já disse a Lures, pelo improvimento. E aí, em sede de reexame necessário, estou ratificando a sentença. É como voto. Desembargador, por que é parcialmente procedente? É que nesses casos a gente fala que é nulo esses lançamentos, né? Porque não obedeceu a legislação da contribuição de melhoria. Sim, só um minutinho, por favor. Ele declarou a nulidade do lançamento do crédito tributário relativo à contribuição de melhoria da pavimentação asfáltica, guia de sargento, incidente sobre imóvel descrito inicial, bem como restituir ao autor o valor eventualmente pago a esse título, acrescido de atualização, remuneração do capital, compensação de mora, através dos índices oficiais de remuneração básicas e juros aplicados à caderneta de poupança, com a redação. Ele não condenou, evidentemente, é outro pedido que tinha sido formulado pelo autor, por isso que foi parcial. Mas o ponto aqui é só a contribuição de melhoria. De acordo? Então, por votação unânime, negou o provimento ao apelo e, em sede de reexame necessário, ratificou a sentença nos termos do voto do relator. Vamos agora ao grupo dos mandados de segurança. E em mesa, o 23 da pauta, da relatoria da doutora Vandimara. 23. É um reexame necessário. A parte interessada é Paulo Inácio Paiva e o Estado de Mato Grosso. Veículos maquinários apreendidos por meio de TAD, número tal, por estar desacompanhada da documentação fiscal idônea. Requer eliminamento e a liberação do veículo originário. O parecer é pela ratificação da sentença. Mantido já o parecer. Senhor presidente, nesse caso, houve a concessão da ordem. Contudo, o impetrante é um produtor rural que locou os maquinários do estado do Paraná para colheita da sua lavoura, e quando foi devolver, a nota fiscal estava com o número do chassi diferente. Então, a apreensão foi em razão dessa diversidade. Então, nesse caso, eu entendo que o fisco está correto. Estou retificando parcialmente a sentença, concedendo em parte a segurança, só para consignar que permaneça a mercadoria apreendida até a regularidade fiscal, e não para exigir o recolhimento da exação. Eu estou retificando a sentença e concedendo em parte a segurança. É só reexame necessário nesse caso. Isso é inócuo, né? Porque já liberou na liminar. Já se consumou aí. Já se consumou. Mas que o fisco estava correto, estava. Está errado. Então tem que dizer que isso. De acordo, doutora desembargadora, unanimemente retificou em parte a sentença nos termos do voto da relatora. Desembargadora Maria Aparecida, é o 107 da pauta. 107. É um agravo de instrumento, a comarca de Primavera do Leste, é aquele município que está recorrendo e tem como no sujeito passivo do recurso a Elza Fernandes Barbosa. É um mandado de segurança, cobrança ilegal de ISSQN. Agrava da decisão que deferiu a liminar.
E eu estou dando provimento a um recurso promovido pelo município para reformar a decisão interlocutória, pois, ao contrário do entendimento externado pelo juiz, eu não vislumbro a existência dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar. Entendo que a liminar ela foi concedida com base apenas numa notificação, mas eu entendo que realmente não há o perículo in mora. Estou dando provimento. Decisão que tinha deferido. O O parecer é nesse sentido. Mantido o parecer plenário. Eu estou a aderir, desculpe a primeira vogal também, unanimemente deram provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Em mesa, na sequência, o 211 da pauta da minha relatoria. O assunto é semelhante àquele no qual julgara como relatora a doutora Vandimar, apreensão de mercadoria. É um reexame necessário de sentença, mandado de segurança, apreensão de mercadoria, destino diverso daquele constante da nota fiscal, infração material instantânea de efeito permanente, ausência de direito líquido de certa segurança denegada, sentença, portanto, está sendo retificada. É o mandado de segurança que subiu a este tribunal, no usuário do mandado de segurança, impetrado por Alfredo Miguel Sabó, contra o chefe do posto fiscal da Fazenda de Tramandaí, concedeu a segurança para determinar a liberação da mercadoria. Eu estou retificando a sentença para denegar a ordem. Aqui a questão é a nota fiscal com um endereço divergente. Unanimemente retificou a sentença nos termos do voto do relator. Na sequência, matéria de direito administrativo, em pauta, o 8, que é da minha relatoria, é uma apelação da comarca de Vargem Grande, apelante do município de Vargem Grande, também apelante Evanete Gonçalina Pinho, e ambos estão no polo passivo do recurso. É sobre servidor de enquadramento. Aqui no caso, há um recurso do apelo com recurso adesivo. Ela é da carreira do magistério público, progressão funcional, falta de processo de avaliação de desempenho, omissão da administração, cumprimento dos requisitos legais, progressão de acordo com a lei, diferenças salariais devidas, honorário advocatício mantido, arbitramento por equidade, recurso do município improvido e apelo adesivo parcialmente provido. De acordo com Vossa Excelência. O recurso adesivo só foi contra os honorários advocatícios. Então, no caso, eu estou votando pelo improvimento total de ambos os recursos, inclusive o adesivo, tá? Esclarecer. Porque eu tinha posto aqui a parcial provimento ao apelo. Não. Foi totalmente improvido. Todos de acordo? Recurso. Unanimemente improveu os recursos nos termos do voto do relator.
outro em mesa, o 9 da pauta, também da minha relatoria, uma apelação da comarca Diamantina, apelando o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Oficial do Estado de Mato Grosso e o município Diamantino. É uma ação de cobrança e contribuição sindical. Esse aqui é aquela questão já conhecida dessa Câmara e de outra também, desse Tribunal de Justiça, que é a questão da competência da Justiça do Trabalho. A ação foi ajuizada após a emenda à Constituição 45. Incidência do artigo 114, 3 da CRF, incompetência da Justiça Estadual, competência, portanto, da Justiça do Trabalho. Então, eu estou aqui reconhecendo isso e encaminhando o processo àquela Corte de Justiça em matéria trabalhista. Eu estou, consequentemente, anulando a sentença do juiz da 2ª Vara Civil da comarca de Diamantino e determinando, após abaixo desta coisa, a remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho. Todos de acordo? Contribuição sindical. Unanimemente reconheceu a incompetência absoluta deste tribunal para processar e julgar o presente recurso, nos termos do voto do relator. Vou preferir o seguinte, pessoal de apoio, eminente colega, eu vou pedir minhas escusas, mas eu vou preferir adiar isso aqui para dar uma inconsistência aqui, tá? Por gentileza, me desculpe. Então, o 9 da pauta fica adiado por uma sessão a pedido do relator. Eu vou dar uma verificada aqui, há uma inconsistência. Da competência da Justiça Estadual, é a ação de cobrança de contribuição sindical. Isso aqui, mas a ação foi proposta depois da emenda. Uma emenda que alterou a competência. O 17 da pauta, doutora Vandimara, apelação, comarca capital, apelante Ademarques Ivo de Almeida e apelado Estado de Mato Grosso. Ação anulatória de ato jurídico. Igreja Câmara, a ação anulatória de ato jurídico foi julgada improcedente, mantendo incólume a decisão administrativa que excluiu o apelante das fileiras da Corporação Militar. A alegação diz que a sustentação do recurso é que ele era um militar reformado e por isso não poderia ter sido excluído. Contudo, a legislação estadual assim o permite que seja feito, né? A lei estadual 3.800 de 1976, e ele foi excluído porque estava respondendo um processo, quando foi colocado na reserva, estava respondendo um processo administrativo em razão de ter exigido vantagem indevida de empresários no ramo madeireiro durante o desenvolvimento de fiscalização ambiental.
esse militar estava respondendo um processo administrativo, um PAD, em razão o 17. A acusação de ter pedido vantagem devida a empresários do ramo madeireiro durante uma fiscalização ambiental. E o procedimento foi instaurado em 2009 e ele foi colocado na reserva em 2009. Então ele vem alegando que ele não poderia ser colocado na reserva e, enfim, eu estou mantendo a sentença negando o provimento. Sim, sim. Ele foi excluído a bem da disciplina pelo próprio comandante. Estou negando o Desembargadora provimento. Maria Aparecida. Unanimemente negou o provimento ao recurso de acordo com, nos termos, do voto da relatora. Continua com a palavra a colega, doutora Wandimara, para relatar e votar o 18 da pauta. É uma apelação na comarca capital, Vanderlei Alves de Souza, do estado de Mato Grosso. É uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico, pedido de reintegração às funções. Não há parecer também. Uma palavra. É o mesmo caso, é declaratório de nulidade do ato administrativo, que o excluiu das fileiras da corporação militar, alega... A fundamentação dele é que ele sofre doença mental, só que durante o procedimento todo administrativo, em nenhum momento foi alegada a doença mental. Só depois de 2 anos dele excluído que ele traz um laudo, que é daquele doutor Ubiratã Magalhães Barbalho, dizendo que ele tem... Nem esse laudo fala que ele tem um quadro que é reversível e temporário. E ele respondeu esse PAD justamente porque ele entrava reiteradamente com pedidos de licenças médicas. E num desses pedidos de licenças médicas, ele foi encontrado trabalhando de mototaxista. Lá com arma de fogo, Vanderlei Alves de Souza. Eu estou negando o provimento ao apelo dele, mantendo a sentença que o excluiu da corporação. Julgou improcedente. Eu também estou de acordo, desembargadora, unanimemente improveu o recurso nos termos do voto do relator. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro relata e vota o 21 da pauta. Da comarca de Cáceres, apelante Odemar Luiz de Moraes Navarro, e aquele município no polo passivo. É uma reclamação trabalhista objetivando a condenação do município requerida ao pagamento do valor do fundo de garantia sobre a remuneração do requerente. Não há parecer. Desembargadora, mas isso aqui é o FGTS, que o juiz de plano, ele já extingue a sentença aplicando o 285A. Nós temos várias decisões anulando, dando provimento a esse apelo para ele prosseguir a sentença, o processo. Porque de plano ela aplica, a Josiane, a doutora, aplica o 285A. Ela nem intima o município para vir contestar. Sim, então, mas a matéria é FGTS. Como é que ela vai provar que ela trabalhou esse período? Não, mas é que eu entendo que ela tem que proceder, tem que prosseguir a ação. A pedido da relatora está adiado por uma sessão 21 da pauta. 24 da pauta da minha relatoria. É um exame necessário da comarca Nova Canaã do Norte,
Ivonete Rosa da Silva e município, daquele município. Matéria que é servidor público municipal contratado para prestar serviço temporário. Verbas com previsão na Constituição da República. Possibilidade. Regime estatuário. Cobrança aqui, desembargadora. Mesma matéria. Cobrança de fundo de garantia. Multa rescisória. É o 24 da minha relatoria. Verbas inerentes ao regime seletista. Inadmissibilidade. Sentença parcialmente retificada. Eu estou votando a retificação parcial da sentença. Doutora Wandimara. De acordo. Unanimemente, retificou em parte a sentença, nos termos do voto do relator. Esse foi o 24. 25, doutora Wandimara. É uma apelação com exame necessário, Comarca Capital, apelando do Estado de Mato Grosso, apelado Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Público de Mato Grosso. Ação indenizatória de danos materiais e morais, responsabilidade objetiva, dano material do Estado, cometeu ao retirar quantia de proventos de professores aposentados, também dano moral devido ao respectivo abalo. Não há parecer. Senhor presidente, aqui a matéria que foi julgada na ação de indenização por danos morais e materiais é adicional de final de carreira. O Estado apela e descobre sobre verba de incentivo à docência. Então, eu estou entendendo que é uma violação ao princípio da dialeticidade e não conheço do recurso. De acordo? Unanimemente não conheceu do recurso, nos termos do voto do relator. O 26 da pauta da minha relatoria. Comarca de Sinop, apelação e reexame necessário. A Maeli Marques Santana, apelante, município também de Sinop, apelante. Servidora pública, cargo de professor, pedido de pagamento adicional de merecimento de antiguidade, com base em 2% do vencimento, base por ano de efetivo exercício, instituído pela lei municipal. Sentença foi julgada parcialmente procedente. Não há parecer. Eu estou dando provimento parcial ao recurso e, obviamente, retificando em parte. Mas antes eu quero dizer aos senhores que é uma matéria bastante conhecida, até aquela de padrão do próprio município. Servidor público, progressão funcional vertical, arguição de constitucionalidade da lei municipal, que sempre eles alegam, estou rejeitando. Prescrição quinquenal, aplicação do decreto 20.910/32, ausência de avaliação de desempenho, omissão da administração, requisitos legais preenchidos, direito à progressão, apuração do valor devido, fase de liquidação de sentença, possibilidade, juros moratórios, obrigação ilíquida, incidência, citação, honorário advocatício, arbitrado e quantia irrisória, elevação, recurso do réu improvido e recurso da autora parcialmente provido, sentença retificada em parte. Essa é a conclusão. Todos de acordo? A matéria é bastante conhecida. Então, unanimemente negou provimento ao recurso do município e deu parcial provimento ao apelo da Maeli Marques Santana. E, em sede de reexame necessário, retificou em parte a sentença. Esse, portanto, é a conclusão do 26 da pauta. Ele não tem a preliminar, não respondeu. Perdão, tem a arguição de constitucionalidade que foi rejeitada. Então, vou repetir. Unanimemente rejeitou a arguição de constitucionalidade e negou provimento ao apelo do município e deu parcial provimento ao apelo da Maeli Marques Santana. E, em sede de exame necessário, retificou em parte a sentença. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 27 da pauta. Apelação com exame necessário, Comarca Mirassol do Oeste. Ação de cobrança de fundo de garantia.
Não há parecer. Outro fundo garantido. A pedido da relatora está adiado por uma sessão 27 da pauta. 28 da pauta da minha relatoria, município de Sinop, Maria Márcia Regina Ferreira da Silva Freitas. Cargo de monitor 28. Cargo de monitora de creche. Pagamento de gratificação por antiguidade e merecimento de 2% a cada ano de atividade exercida. Sentença julgada parcialmente procedente. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Pelo desprovimento, né? Então, 28 da pauta. Há uma arguição também de constitucionalidade da lei municipal que estou rejeitando, que é padrão, como eu disse anteriormente. Houve omissão da administração, prescrição penal, aplicação do decreto, preenchimento de requisitos legais, direito à progressão, recurso desprovido e sentença ratificada em exame. Bom, é a mesma matéria daquele anterior. Então, unanimemente, rejeitou a prejudicial de inconstitucionalidade e, no mérito, negou o provimento ao apelo. E, em reexame necessário, ratificou a sentença. Trinta da pauta. Mesma matéria da anterior, colegas. Padrão, arguição de constitucionalidade da lei municipal e a conclusão é a mesma do anterior. Então fica a mesma proclamação da anterior, o processo pautado de número 30 da minha relatoria. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 105 da pauta. Rosângela Luzia Duarte de Arruda é a agravante e o agravado Estado de Mato Grosso. Ação anulatória de ato jurídico. Não há parecer. Isso aqui, senhor presidente, eu tinha pedido para retirar de pauta para decisão monocrática. Tudo bem. Eu não sei o que A pedido da relatora, retirado de pauta o 105. 112 da minha relatoria. É uma apelação, comarca de Barra do Garça, município de Barra do Garça, e Najara Ramos Lino. É uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, servidora pública, cargo, assistente administrativo, progressão funcional, inércia da administração. Não há parecer. Eu estou desprovendo o recurso, que de fato ficou evidenciado a inércia do órgão em apreciar o pleito de progressão funcional. Unanimemente negou provimento ao apelo nos termos do voto do relator. O 113 da pauta da minha relatoria é a comarca de Marcelândia, apelante Estado de Mato Grosso e Lourdes do Couto Inácio. Esta é a nomeação no cargo público de técnico administrativo educacional. Contratação em caráter precário desde o ano 2005. Liminar indeferida, tutela recursal para nomeação e posse do cargo de lotação no Polo de Matupá, mérito nomeação definitiva. É o 113 da pauta. Ação declaratória, concurso público, técnico administrativo, educacional, candidato classificado fora do número de vagas, comprovação de contratações temporárias, existência de vagas demonstradas, direito subjetivo à nomeação, honorários advocatícios mantidos, arbitramento por equidade, recurso improvido. De acordo? Unanimemente improveu o recurso nos termos do voto do relator. Mais um da minha relatoria, o 114.
comarca de Terra Nova do Norte, apelante Joelso Ribas de Moraes, e município de Terra Nova. Não há parecer. Ação, recurso de apelação, embargos de execução, excesso de execução, decote do período de vínculo precário do servidor com a administração, reintegração no cargo público, percepção simultânea de proventos de cargos considerados não cumuláveis, incabível, inteligência do artigo 37, parágrafo 10, cumulado com o artigo 40, ambos da Constituição Federal, recurso desprovido. Doutora revisora. Unanimemente desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Da pauta da minha relatoria. A apelação. Comarca Capital, apelante Marcos Aurélio de Vieira da Silva, Estado de Mato Grosso. Ação declaratória de direito cumulada com cobrança das obrigações decorrentes, cumulado com indenização na aquisição de uniforme de uso obrigatório. Indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, devendo ser paga na data do aniversário do servidor militar. Sentença foi extinção do processo. Não há parecer. Eu estou provendo o recurso parcialmente. É aquela questão da farda. Eu assentei na ementa que ação declaratória, acumular indenização da aquisição de uniforme, prejudicial ao cerceamento de defesa afastada, bombeiro militar, benefício etapa fardamento, inteligência do artigo 78 da Lei Complementar 331.5 e artigo 80A da Lei Complementar 244.6 e decreto estadual, indenização devida somente no período entre o diploma concessivo e a entrada em vigor do decreto regulamentador. Após a regulamentação do artigo 80 da Lei Complementar, indenização mediante prova documental. Quanto à aquisição, recurso parcialmente provido. Unanimemente, proveu em parte o recurso nos termos do voto do relator. Esse foi, portanto, a conclusão do 116. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 119. É uma apelação do Sinop, Márcia Lemes e município de Sinop. É uma ação de cobrança, a respeito da progressão funcional. Nós já julgamos aqui alguns casos semelhantes. Não há parecer. Não. Doutora revisora. É a mesma matéria, né? É. De acordo. Unanimemente proveu o apelo do município e proveu em parte, né? Eu estou... Proveu em parte ou total? Não, o recurso da Márcia. O recurso da Márcia estou provendo em parte, mas eu estou... Proveu em parte e em sede de reexame retificou parcialmente a sentença, nos termos do voto da relatora. Para fixar os critérios. 202 da minha relatoria, uma apelação com exame necessário, município de Cuiabá, Gisele Fátima da Silva, mandado de segurança preventivo, liminar, concurso público, empossar no cargo técnico de enfermagem, concede segurança e ratifica a liminar deferida. Qual que é esse? É o 202 da pauta. Há uma preliminar de falta de desenvolvimento do processo, regular do processo, e no mérito opina o Ministério Público pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer, eu estou rejeitando a preliminar e no mérito eu estou improvendo o recurso. Município de Cuiabá e a Gisela.
Todos de acordo? Unanimemente rejeitou a preliminar e, no mérito, improveu o recurso nos termos do voto do relator. E ratificou, em sede de reexame necessário, ratificou a sentença. 203 também da minha relatoria. É uma apelação com exame necessário, interessado apelante do município de Cuiabá, José Luiz Castro Rangel. É uma ação de cobrança adicional de insalubridade retroativo desde 2005. Funcionário público, engenheiro eletricista, exposição de agente nocivo, pedido julgado procedente. Não há parecer. Eu estou desprovendo o recurso para manter a sentença, que julgou procedente, porque restou comprovado a insalubridade. Quer dizer, o adicional que lhe faz jus. Que não pode também reduzir o salário, o princípio da irredutibilidade. Então, eu estou negando o provimento ao recurso da apelação interposto pelo município de Cuiabá e, em reexame necessário, retifico em parte a sentença, apenas para estabelecer a atualização do valor para fim de correção monetária. Todos de acordo? Por votação unânime, negou provimento ao recurso voluntário e, em reexame necessário, retificou em parte a sentença nos termos do voto do relator. « 205 da pauta. Processo da minha relatoria. É uma apelação com exame necessário, Cacilda Guia de Almeida e município de Várzea Grande. A sentença foi julgada parcialmente procedente. Não há parecer. Eu estou. É ação de cobrança, acumulada com dano moral, contrato temporário, renovações sucessivas, prescrição quinquenal, depósito do fundo de garantia, não cabimento, caráter jurídico administrativo do vínculo, dano moral, inocorrência, apelo desprovido. O reexame necessário, ação de cobrança, contrato temporário, direito à percepção de férias, terço constitucional e 13º, correção monetária de juros, honorários proporcionais. Sentença ratificada. Eu estou, então, portanto, caminhando o voto pelo improvimento do apelo e, em sede de reexame necessário, estou ratificando a sentença. Por votação unânime, desproveu o recurso voluntário e, em sede de reexame necessário, ratificou a sentença nos termos do voto do relator. Desembargadora Maria Aparecida. 206 da pauta. Apelante Fernanda de Paula Silva e município de Sinop. Assunto de concurso público. Dando parcial provimento ao recurso de apelação e retificando parcialmente a sentença reexaminada. A senhora está improvendo Do parcial provimento o apelo ao apelo. e, consequentemente, retifica em parte. Por votação unânime, proveu em parte o recurso de apelo e, em sede de reexame necessário, retificou parcialmente a sentença. 207 da pauta da minha relatoria. É uma apelação com reexame necessário, Sinop, município de Sinop, Tânia Tereza Saldanha Pegoraro. Também, servidor público reconhecido direito de vantagem pecuniária, gratificação de antiguidade e merecimento, pedido parcialmente procedente. O parecer é pelo desprovimento do recurso.
Mantido o parecer. É a mesma situação, arguição de constitucionalidade da lei municipal. Então, aqui eu estou encaminhando o voto para dar parcial provimento ao apelo e, consequentemente, retificar em parte a sentença. Por quê? Rejeito a prejudicial, nego o provimento ao apelo interposto pelo município, aliás, nego o provimento ao apelo, e em relação ao recurso de apelação da Tânia, rejeito a prejudicial de prescrição e no mérito do parcial provimento somente para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500. Quanto ao reexame de sentença, retifico parcialmente. Todos de acordo? Proclamo, por votação unânime, rejeitou a arguição de constitucionalidade e negou provimento ao apelo do município. E deu parcial provimento ao recurso da servidora Tânia Tereza Saldanha Pegoraro. E em sede de reexame necessário, retificou parcialmente. O 209 da pauta. Desembargadora Maria Aparecida. Apelação com exame necessário, Cleomar Viapiana e o município de Sinop. É a mesma questão lá. Parcial provimento ao recurso e retificação parcial. Qual deles? Tem dois recursos de apelo, um da Cleomar e outro do município de Sinop. E o parecer é pelo desprovimento do recurso, com certeza de ambos. Provimento do município de Sinop e parcial provimento ao recurso. E retificado em partes. Todos de acordo? Unanimemente improveu o recurso do município e proveu em parte o apelo da Cleomar Viapiana. Em sede de reexame necessário, retificou parcialmente a sentença, nos termos do voto da relatora. Com prazer, trago à mesa os processos da relatoria da colega desembargadora Maria Erotides. E aqui já está figurando o número 111 da pauta, que é uma apelação da comarca de Várzea Grande, cujo apelante é o Ministério Público e o apelado Rachid Herbert Pereira Mamed. É uma ação civil pública, propriedade administrativa, aduziu procedimentos licitatórios fraudulentos. O parecer da Procuradoria é pelo provimento do recurso de apelação, a fim de ser reformada a sentença de mérito pelas razões expostas. Com a palavra, doutora relatora. Obrigada, senador presidente. O recurso do Ministério Público é contra a sentença da lavra do doutor Jones Gataz, nessa ação civil por responsabilidade em improbidade administrativa. O ex-prefeito, ex-secretários e uma empresa. Segundo a inicial, os envolvidos, os apelados, eles teriam envolvimento nos procedimentos licitatórios, uma carta convite e um pregão presencial, nos quais foram adjudicados diversos objetos móveis, inclusive, em favor da empresa apelada. E eles não teriam sido integralmente fornecidos ao município, embora tenha ocorrido o pagamento. O problema é que isso constou de um relatório do Tribunal de Contas.
Mas o que se provou é que esses objetos não foram encontrados na data da visita que o Tribunal de Contas fez. Mas não se provou que eles não tenham sido entregues. E foi por isso que o juiz absolveu, julgou improcedente. E eu sinto muito, mas eu penso que esse processo ele até precisaria de ter uma instrução, alguma coisa assim, mas o próprio Ministério Público dispensou a produção de provas. E só com o relatório do Tribunal de Contas não dá realmente para fazer uma condenação. Eu estou negando o provimento, né, com a vênia, o Ministério Público, mas nesse caso, nós temos outros que eu acredito até que em Várzea Grande vão aparecer, mas nesse especificamente, o valor da mercadoria na época era R$28 mil. Eu não consigo ver como dar provimento a débeis indícios, mas de forma nenhuma prova capaz de sustentar uma condenação por improbidade administrativa. Então, eu estou mantendo a sentença. Eu fiz a revisão e cheguei à mesma conclusão. Como vota a doutora Wandimara? Compõe Vossas Excelências. Então, unanimidade, a Câmara negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. E anuncio o julgamento do... Deixa eu ver se... O 32, o 36 e o 217 são agravos. Anuncio o julgamento do 32, é o agravo regimental, em que agravante é a Ford Motor Company Brasil Limitada, agravado Estado de Mato Grosso. O 36 é o agravo regimental, agravante Estado de Mato Grosso e agravado Barratur Transporte Turismo Limitada. E o 217. 217, que é... que é um agravo regimental também, tendo como agravante Nélia Benedito Ferreira e agravado município de Rondonópolis. Todos da relatoria da eminente desembargadora Maria Erotides Knaipe, que está com a palavra. No primeiro, a decisão monocrática, ela manteve a sentença, e essa sentença determinou a suspensão de uma inscrição estadual de uma empresa e converteu o depósito que ela fez em crédito tributário, de crédito vale em renda, e julguei extinta a execução. Então, nesse caso, eu estou desprovendo, negando o provimento ao regimental. O 36, que é uma extinção de execução por abandono, eu também estou mantendo a decisão monocrática, Sim. Que houve a decretação da extinção, né, do crédito tributário, e o outro é concurso público, e não houve demonstração de vaga capaz de alcançar a candidata classificada capaz de permitir, negando provimento. Alguma dúvida? Então, todos os anunciados, a unanimidade, negou provimento aos recursos nos termos do voto da relatora. Agora nós temos embargo de declaração, que é o 120, embargo de declaração, embargante Joacira Bulhões Perru, Pato e outros, embargado município de Cuiabá. O 121, embargo de declaração, embargante Helena Escosiero Simões de Arruda, Instituto Municipal de Previdência Social do Servidor de Cuiabá, Cuiabá Prev. O 123, embargos de declaração, apelante Marisa Lojas, Sociedade Anônima, e apelante Banco Itaú, Sociedade Anônima, e apelado Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo. O 167, o embargante Agropecuária Afonso Gianzante e o embargado Estado de Mato Grosso. 193, embargante Estado de Mato Grosso, embargado Lídio Frazão de Almeida. E o 195, embargo de declaração, embargante Marlene Aparecida de Amorim por si e representante seu filho MEAB, e o embargado Estado de Mato Grosso. O 196,
embargo de declaração, embargando o Estado de Mato Grosso, embargado Marlene Aparecida de Amorim por si e representando também seu filho MEAB, e esses todos da pauta geral. E o 16, que é da pauta complementar, que é o embargo de declaração, o interessado é o Estado de Mato Grosso e o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso, todos da relatoria da eminente desembargadora Marília Ortiz, que está com a palavra. Eu estou rejeitando todos, com exceção do 193, onde eu estou reconhecendo um erro material e acolhendo os aclaratórios. O erro, eu não estou dando efeitos infringentes, só estou acolhendo o erro material. Então, o 193 é o único. Os outros todos, eu não vi a omissão, nem a contradição alegada, sem mudança nenhuma. Com exceção do 193, a unanimidade rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto da relatora. E o 193, sem modificação do resultado do julgamento, a eminente relatora, acompanhada pelos eminentes pares, acolheu o erro material, e corrigiu apenas aquilo que realmente era necessário, sem mudança do resultado. Alguma dúvida? Como não há nenhum outro a ser julgado agora pela manhã, por determinação do eminente presidente, está suspensa a sessão com retorno às 14 horas. Agradecendo mais uma vez a presença da nossa eminente colega, desembargadora Marília Ortiz. Obrigada.